Oi, eu sou a Cris da Carmela Caramela. Eu vim mostrar para vocês e ensinar também a fazer um casaco para o inverno super legal, que é o casaquinho dupla face. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz ele nas duas versões, então uma apostila unissex. Esse aqui é o masculino, né? Eu fiz assim mais masculino, e esse aqui eu fiz mais feminino. E ele é dupla face, gente, ó. Vocês podem usar desse lado, tá vendo? Ó, fiz um bolsinho aqui embutido. E você pode virar e usar desse outro lado. Ó, que legal! Eu vou ensinar vocês a fazerem como esse aqui, bem quentinho. Ó, e ele vai abotoar dos dois lados. Tem um truquezinho aqui para colocar o botão. Eu vou ensinar para vocês no vídeo, tá? No finalzinho eu ensino a colocar o botão, tá bom? E olha que legal que fica, olha. Muito legal, né? Olha, uma gracinha. Essa apostila está disponível em 8 tamanhos. Ela vai dos 6 meses até os 12 anos. Então é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos e 12 anos. E são um casaco bem legal. Então eu vou ensinar vocês a fazer ele assim que nem esse, que é bem quentinho, porque ele tem um enchimento dentro, né? E você pode fazer ele mais fresquinho, sem a manta acrílica no meio. Vou ensinar tudo aí pra vocês. Vocês podem fazer ele mais fresquinho, pode fazer mais quente. Tecido, gente, ó. Todo mundo pergunta, que tecido que você fez? Eu geralmente uso tricoline. Aqui é de tricoline, mas aqui, como é casaco, você pode fazer de lã, de veludo, de sarja, de brim. Nossa, uma infinidade de tecido que você olhar, você pode fazer ele, tá? Ele vai ficar legal em tudo quanto é tecido também, tá? Então, fora esse aqui, nós temos muitas apostilas de costura e temos muitas apostilas de feltro também. Temos uma infinidade lá de feltro. Dá um pulo lá na lojinha, vê tudo que a gente tem lá, que vocês vão sempre achar alguma coisa que vai interessar para vocês. Tem vestido, tem conjunto, tem pijama, tá? Tem bastante coisa. Tem pantufinha, agora pro frio, que fica super legal, tá bom? Então eu vou chamar... Desculpa, antes, para entrar em contato com a gente, além de ter o link aí, para ir direto na lojinha, eu vou deixar também o nosso e-mail, que é o e-mail invertido, carmela@gmail.com, tá? Vocês podem estar mandando para tirar alguma dúvida com a gente. Se não, vai lá direto na lojinha e vê tudo que tem lá, tá bom? Então eu vou chamar a vinheta do canal e vou explicar detalhadamente o passo a passo desse casaquinho dupla face aqui. Então nós vamos começar. Eu vou começar aqui bem do início, vou falar tudo direitinho. Esta aqui é a frente, ó. Então você tem que cortar ela 2 vezes. A minha eu tô fazendo em tricoline, tá? E como eu falei aí no início do vídeo, eu vou falar pra vocês como vocês podem deixar o casaco mais leve, mais quente. Você pode fazer de várias coisas. Esse que eu vou fazer vai ser os 2 lados em tricoline, só que eu vou usar uma manta acrílica para deixar ele bem quente. Você pode ou não usar manta, eu vou estar falando sobre isso, a gente vai mostrar tudo. Você pode também, ao invés de usar tricoline, você pode usar o brim, que é um pouco mais grosso, mais pesado. Você pode usar veludo, você pode usar lã, fica muito bom. Você faz um lado de lã, para não ficar tão quente, você faz o outro lado, sei lá, de tricoline mesmo, desde que o tecido combina, fica super legal. Você pode fazer um lado em flanela, tem umas flanelas muito bonitas, uns xadrez legais. Enfim, você pode fazer com vários tecidos. Você pode, como eu falei, veludo, sarja, um monte de coisa. Bom, então tá aqui. Essa aqui é a frente, cortar 2 vezes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver que bolso vai colocar. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar 2. E na apostila tem esses 2 tamanhos de bolso para você fazer. Tá? É uma sugestão, você pode colocar ou não bolso, você pode fazer os 2 lados com o mesmo bolso, aí é a gosto de vocês. Então vamos começar aqui, olha. Esse aqui é a frente, aí tem a marcação aqui, ó, do bolso. O que eu vou fazer nessa marcação do bolso, olha. Vamos aqui pelo avesso. Isso aqui é opcional, mas eu aconselho todo mundo fazer.
eu colo uma entretela, tá vendo aqui, ó? Eu risquei aqui, né, pelo avesso, onde era o bolso. Eu colo uma entretela de costura, não é de pet aplique, tá? É uma entretela de costura, ela cola de um lado só. Eu deixo aqui uns 4 centímetros, porque esse meu bolso tem 2 centímetros, então eu tenho que fazer um pouquinho maior. Por quê? Porque sempre que eu vou cortar, esse bolso aqui é um bolso embutido, sempre que eu vou cortar alguma coisa, e onde é, por exemplo, onde eu vou colocar, eu sempre mostro pra vocês onde eu vou colocar botão, abrir casa, eu tenho que colocar em tetela que fica melhor. Então tá marcado aqui, ó, eu venho aqui, esse aqui é a marcação e tem no molde. Então eu venho aqui, ó, na beiradinha, né, na abertura, e vou marcar 1 centímetro, ó, daqui a aqui. Ó, risco 1 centímetro. Aqui a mesma coisa, ó. Daqui a aqui. Risco. E eu tô fazendo isso depois que eu preguei a entretela do lado do avesso, tá? Ó, vou fazer um retângulo desse 1 centímetro, tá vendo, ó? Isso aqui tem que ser preciso pra ficar bem bonito o seu bolso, ó. Então, tá vendo, ó? Eu fiz esse retângulo aqui. Se você quiser, você pode marcar aqui, ó. Nessa do meio, 1 centímetro. Aqui, 1 centímetro aqui, tá? Pode marcar aqui no meio. Aí vocês já vão saber pra quê. Aí, tem a medida do bolso embutido e tem a medida do bolso chapado. Esse aqui é o embutido. Então, eu pego aqui o bolso, recortei, são 2 vezes, são 2 bolsos. Eu venho aqui do lado direito, ó, tá vendo? Eu marquei aqui, né? Dá pra ver. Eu venho aqui, vou colocar o direito do meu fundo do meu bolso com o direito do tecido. De que jeito? Ó, eu vou deixar sobrar aqui, tá vendo? Ó, aqui é a abertura, eu não sei, eu marquei aqui pelo lado pra vocês tentarem ver, ó. A abertura vai daqui, né? Deixa eu botar um alfinete, que daí você visualiza melhor. Pra vocês entenderem esse bolso que fica bem legal e ele é bem fácil, ó. A abertura vai daqui a aqui, tá? Então, eu deixo o bolso centralizado. Significa que eu vai sobrar um espaço lá, um espaço aqui. E aqui eu vou deixar uns 3, 4 centímetros, tá? Ó. Então, é direito com direito. Eu venho aqui nessa ponta e seguro o bolso. Direito com direito, ó. Tá? Seguro o fundo do bolso. Direito com direito. Vou virar o trabalho e vamos começar a costurar. Deixa eu ligar mais. Ó. A gente vai ter que fazer a costura nesse retângulo aqui que a gente acabou de riscar. E essa costura tem que ficar bem em cima do retângulo. Então, eu vou começar, tanto faz da onde você começa, tá bom? Ó, dou um retrocesso, venho devagar, principalmente aqui na beiradinha, ó, que você tem que deixar do mesmo tamanho, ó. Então, você tem que enfiar a agulha ali no cantinho. E segue em cima do guicho. Quanto mais você fizer bem certinho, mais bonitinho fica seu bolso, tá? Esse bolso é fácil, vocês vão ver como é fácil. Você só precisa ter esse capricho de fazer a costura bem em cima da onde você riscou, desse retângulo que você fez. Porque, ó, às vezes você tem que levantar o pezinho da máquina e parar e enfiar a agulha pra baixo, né? Porque às vezes o ponto fica um pouquinho maior, um pouquinho menor. Deixa eu limpar aqui. Ah lá, vamos. Vocês vão ver como é fácil fazer esse bolso embutido. Aqui, paro com a agulha pra baixo. Aí, onde eu comecei, retrocesso. Nossa, eu deixei um monte de coisa aqui, deixa eu tirar um pouquinho. Aí, ó. Então, eu preguei o bolso aqui, tá vendo? Ó, olha lá, peguei o bolso. Não tem mais necessidade do alfinete. O que que eu vou fazer, ó? Dobra aqui com cuidado e dá um piquezinho aqui no centro pra você começar a cortar, tá? Ó. Dá só um pique, não corta demais, porque senão às vezes não sai no lugar certo, olha. E a gente vai cortar aqui no meio, até aquele 1 centímetro, ó, que eu falei pra vocês podem marcar. E vamos cortar até a beiradinha, ó. Aí você faz um V aqui e vai até... Só cuidado pra não cortar a linha, você vai lá bem próximo, mas você não pode cortar a linha. E quanto mais próximo você chegar, o bolso mais bonitinho fica, ó.
Vem até aqui, tá vendo? E corto em V o cantinho, ó. Bem fácil, né? Eu já ensinei um bolso bem parecido com esse aí numa dessas aulas, que agora não lembro, tá? Mas cortei. Agora a gente pega esse bolso e vira ele inteirinho pro avesso, ó. Inteirinho. Vira. O legal aqui é a gente assentar no ferro, tá? Quando você for assentar no ferro, ó, assenta bem aqui, ó. Não deixa a costura nem para um lado, nem para o outro, né? Deixa ela bem no meio. Eu não vou passar o meu no ferro agora, que é pra gente não ter que parar aqui. Mas é isso que você vai fazer lá. Deixa eu tentar acertar bem, ó. Então, quanto mais você cortou, menos dobrinha vai ficar aqui no cantinho, tá vendo? Ó, acertei bem, tá? Ó. Aí vocês acertam lá no ferro, olha aí, fica assim, esta abertura aqui. E o que a gente vai fazer agora? Você vai pegar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Você bota aqui pra cima e nós vamos deixar ele aqui do mesmo tamanho do buraco, ó. Tá vendo? Ó, vou falar de novo, ó. Você pega esse lado, joga aqui pra cima e vem até ele ficar aqui, ó, do mesmo tamanho do buraco que você fez, ó. Aí, acerta aqui, do mesmo tamanho do buraco, ó. Vamos olhar pela frente, ó. Tá vendo? Se acerta por trás, acerta pela frente, tá vendo? Ó, você tem que deixar aqui do mesmo tamanho, que é pra eu fazer essa abinha aqui do bolso, ó lá. Acertei, tá do mesmo tamanho, olha o que você faz, ó. Você levanta a parte da frente, aí tem aqui, ó, tá vendo? Aquele Vzinho que a gente fez, a gente vai passar a costura aqui, ó. Então, você vem aqui e vai passar a costura só nesse pedaço aí, ó. Sucesso, tá vendo? Uma costurinha só. Deixa eu cortar aqui. Ó. Mesma coisa, opa. A mesma coisa do outro lado. Aí, ó. Aqui do outro lado, acerto aqui, bem direitinho, ó. Bem fácil, né? Ó, acerto aqui direitinho. Você segura. Deixa eu... Aí, pronto, ó. Segura aqui, vem aqui, passa uma costura aqui em cima daquele... Ó, dá pra ver, ó, a costura, ó, bem em cima daquele Vzinho aqui, bem no cantinho, tá vendo, ó? Bem no cantinho, o meu nem passado foi, ó. Ó, já fizemos aqui a abertura do bolso. Agora você vai pegar esta parte, unir com essa, ó. Tranquilo, né? Ó que fácil. Essa unir com essa e vamos fechar isso aqui. Então, eu vou começar a fechar aqui, ó. Vou começar a fechar aqui. Aí, você fecha na beirada. Fecha aqui. Tá vendo? Aqui nem tem necessidade de deixar tanto. Eu acho que aqui eu deixei uns 4 centímetros, uns 3 tá bom. E fecha aqui. Também isso não importa. Vocês viram que eu não dei acabamento em nada, porque o casaco é inteiro forrado, não precisa de acabamento, ó. Então, olha que legal o bolsinho, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí tá o bolsinho prontinho. Então, tá aqui, ó, a frente, as duas. Fiz esse bolsinho. Estamos montando esse primeiro aqui. Como é que a gente vai fazer o resto? Agora a gente vai fazer assim, olha. Essa é as costas. Como que o molde da frente vai assim pra vocês, né? Então, tá escrito aí. Desculpa, deixa eu falar. Então, tá escrito cortar 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque é 2 num tecido e 2 na outra cor de tecido. As costas vão assim, ó, o molde vai assim, ó. Aqui tá escrito dobra do tecido e tá escrito cortar 2 vezes na dobra. Aí, quando você cortar, vai ficar aqui e do outro tecido também. O que a gente vai fazer agora, ó? Você vem aqui, ombro com ombro, ó. Essa aqui é a parte do meio, aqui é a cara. Então, você vai acertar aqui, ó, ombro com ombro. E nós vamos fechar só ombro, que hoje eu vou colocar a manga de um jeito diferente aqui pra vocês, tá?
ó. 1 centímetro, que é a minha sobra de costura. O nosso molde vai sempre escrito deixar 1 centímetro de sobra de costura. Ó, então fechei o ombro, coloco o outro aqui, ó. Acerto, deixa a costura certinha. 1 centímetro de sobra de costura. É essa a distância daqui da beirada do tecido até a agulha, né? 1 centímetro. Pronto. Ó, costurei aqui o ombro. Aí, legal, eu vou fazer aqui rapidinho, mas aí você vai fazendo as costuras e vai, aqui é legal abrir a costura, tá? Vai no ferro, abre aqui a costura, abre aqui a costura, que eu vou ensinar vocês agora um outro jeito pra gente colocar a manga, que eu acho que nesse casaco fica melhor. Deixa eu pegar a manga. Ó, aqui está a manga. Opa. Aqui. A manga também tem lá, cortar 4 vezes, que é 2 num tecido, 2 no outro. A manga, quando vocês dobram ela no meio, ó, eu vou dobrar no meio, que é pra poder fazer um pique, ó. Quando vocês dobrarem ela no meio, vamos dar um piquezinho aqui. Ela tem, ó, ela tem um lado, desculpa, não mostrei, ó. Quando você dobra ela no meio, ela tem um lado mais cavado, tá vendo? Ó, esse aqui é mais cavado e esse aqui é mais fechado. O mais cavado, que eu vou estar marcando aqui pra vocês verem, ó, é a parte da frente, tá vendo? Ó? O mais cavadinho, aqui, deixa eu marcar essa manga também. O mais cavadinho é a parte da frente, porque a manga tem frente e costa, ó. Então esse aqui, que é o mais cavado, é a parte que vai ficar na frente. Essa aqui é a parte da cava das costas. Então, vocês podem, para facilitar, eu não vou fazer aqui, mas vocês podem embeber. O que que é? Você abre o ponto da máquina, abre, não é franzir, tá? É a mesma coisa aqui para franzir, mas dessa aqui nós não vamos fazer. Você, só para dar um molejo na manga, você vai abrir o ponto da máquina e vai passar aqui na cabeça da manga 2 costuras com ponto largo, uma na beirada, a outra com 1 centímetro mais ou menos. E vamos pregar a manga aqui, ó. Então, como é que a gente vai pregar? Ó, essa aqui é as costas. Então, se eu colocar essa aqui, que é aqui a frente, tá errado, né? Então, eu tenho que pegar a manga certa, ó. Essa aqui é as costas. Então, vamos cava das costas com costas, ó. Acerto aqui. A manga tem que ter um molejo e vocês vão acertar, vocês vão entender aqui. Eu não vou passar na minha para vocês entenderem, mas é legal, principalmente quem não tem muita prática, embeber a manga, tá? Como eu já ensinei aí, vocês passam 2 costuras como se fosse para franzir, ó. Aí a gente vai colocando a manga aqui, ó. Repara que eu tô colocando a manga e o tecido aqui da cava na mesma posição, ó. Os dois tem que ficar alinhados, tá? Ó, você vai acertando. Então, para que a gente vai fazer, vai embeber? Que é pra ela aqui, ó, dar esse molejo. Ó, tá vendo como vai sobrando aqui? Isso aí é que o embebê te ajuda, ó. Essa metade tem que bater aqui, ó, na costura. O piquezinho que eu dei tem que bater na costura, ó. Então, quando eu vou fazendo isso, ó, levando a manga aqui pra cá, ó, ela vai fazendo umas dobrinhas aqui. Isso que é embebê. Não significa que a manga vai ficar com preguinha, tá? Eu vou acabar de colocar, ó, tá vendo, ó? Aí bateu o centro aqui com a costura do ombro. Olha lá. Aí. Ó. Então, a gente tá colocando agora com a manga. Geralmente, eu fecho a lateral e coloco a manga. Porque a costura de tecido plano mais social exige isso. Mas nesse casaco aqui, por causa da próxima parte que eu vou mostrar, é melhor colocar a manga assim, tá vendo? Ó? Sempre mantendo 1 centímetro de sobra, ó, e sempre trazendo o tecido da manga pra cá, ó. Dá certinho a manga, tá? E retrocesso no final. Ó, estão vendo? Ó? Aqui
a manga até fica aqui, ó, assim, embabadinho, embabadado, mas não faz prega nenhuma, ó. Deixa eu mostrar pelo lado direito, ó. E esse embabadado que dá é pra ela fazer esse jogo aqui, que tem aqui a cabeça da manga, tá vendo? Olha, ficou certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui. Aqui, ó, em vez de eu abrir costura, porque aqui é mais complicado, eu vou jogar a sobra da costura, uma pra baixo, outra pra cima, tá? Ó, e vou encontrar bem a costura aqui, ó. Tem que encontrar direitinho. Se a sua, depois que você fechar, não se encontrar direitinho, desmanche e faz, porque é muito feio você pegar uma costura e embaixo do braço não encontrar costura, ó. Pra encontrar, você coloca o alfinete assim, ó, de pé, tá? E agora a gente vai fechar aqui toda a lateral. Então começa aqui na manga, ou pode começar lá da barra, da blusa, da coisa, não tem problema. Sempre 1 centímetro de sobra, que foi a sobra que eu deixei pra costurar, ó. Vem aqui. Quando chega aqui na costura, ó, ah lá, cheguei na costura, paro com a agulha pra baixo, pra ajeitar, né? Porque você tem que dar uma viradinha aqui. Não deixa pegar o bolso que você já fez, que às vezes o bolso tá um pouquinho mais próximo aqui da lateral. E dependendo da sobra que você deixou no bolso, ó. Opa. Retrocesso no início e lá, retrocesso aqui no fim, ó, tá vendo? Vamos ver se a manga ficou legal aqui, ó. Ó, a minha costura, tá vendo, ó? Encontrou aqui direitinho, tá vendo? Ai, olha, tá? Se não bateu, refaz, porque é feio. Você ter uma costura aqui embaixo, a outra aqui pra cima, fica feio, tá? Olha, já vamos deixar o casaco assim do avesso mesmo. E agora, eu vou mostrar o bolso do outro casaco. Agora, o outro bolsinho, né? Que eu vou colocar na outra face do casaco, olha. Então, tem a medida inteirinha do bolso. Tá escrito bolso chapado. O que eu vou fazer? Na parte maior, na parte que é maior, tem uma parte sempre menor, outra maior. Na parte maior, eu vou dobrar uma vez, ó, 1 centímetro. Depois faço uma dobra de 2 centímetros, tá? Vou passar a costura aqui na beirada, ó. Eu já trago aqui passada, que é pra gente facilitar. Então, é bom você passar. Você marca 1 centímetro, 2 centímetros, depois você marca a beirada toda 1 centímetro, ó. Você dobra 1 centímetro, tá? A volta toda, tá? E aí a gente vai colocar. Aqui tá a frente do outro lado. Antes de eu colocar, tá vendo? Já fiz a marcação, é a mesma. Eu vou falar uma coisa aqui. Como eu falei pra vocês, o meu casaco é feito na manta acrílica, que é pra esquentar mais. Não é obrigatório, tá? Mas é legal. Aqui eu já trouxe prontinho, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu faço. Eu corto todas as partes, venho, né? O tecido, quando a gente corta, ele já tem que estar passadinho. Você não vai cortar um tecido amarrotado. Então, quando ele tá pronto, eu coloco ele em cima da manta acrílica, né? A manta acrílica, o pedaço inteiro, eu coloco ele em cima, venho com o ferro e passo em cima da manta. Só nisso de você passar com o ferro quentinho, ela já vai dar uma aderida. Aí eu coloco os alfinetes, recorto grosseiramente. Eu nunca corto certinho, eu corto grosseiro mesmo. Faço um corte grosseiro. Venho aqui na máquina, estão vendo, ó? Eu passei uma costura na beiradinha, olha aqui, ó. Todinha beiradinha aqui, ó. Tudo, ó. Pra quê? Pra não ficar sambando. Eu sei que isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que ficar passando a costura em tudo, na manga, nas costas, em tudo. No capuz, em tudo. Só que o seu trabalho, olha como fica legal, ó. Não vai ficar sambando e nem fazendo muita ponta lá dentro, ó. Depois que eu costurei a volta toda, eu venho com a tesoura e vou refilar. Vou tirar a parte da manta.
Então, vendo, ó, como eu assentei direitinho, meu casaco não vai ficar assim, porque a manta, às vezes tem uns que fica assim, ó, repuxado para um lado, quer ver? Esse aqui tá bem adedado. Fica repuxado pro lado, por quê? Porque a manta vai repuxar. Então, qual é o segredo para não repuxar? É você passar o tecido em cima da manta, tá? Deixar ele bem acomodado e aí você costura a parte toda, sem ficar puxando nada. Você olha como fica, certinho. Isso aqui faz o seu trabalho ficar bem melhor, tá? Então, depois que você fez isso, eu fiz nesse lado, por quê? Porque nesse lado aqui eu não vou vazar. Então, eu escolhi esse lado para colocar o recheio. Você pode colocar em qualquer lado, né? Ó, então eu vou colocar meu bolso aqui. Eu fiz uma marcaçãozinha, ó. Vou acertar ele aqui. Dobrei lá meu 1 centímetro e tal, acerto o bolso aqui. E esse aqui, como é chapado, ele é bem fácil de você colocar. Então eu vou começar por aqui, ó. A gente passou essa costura. Eu começo nessa costura a 1 centímetro, ó. A 1 centímetro da beirada, eu começo a colocar. Porque daí eu dou um reforço aqui na parte de cima, que geralmente é a parte onde arrebenta, né, o bolso do casaco, ó. Venho até a beirada, paro com a agulha pra baixo. Paro com a agulha para baixo e vou fazer, deixa eu já cortar aqui. E aí vou costurar a beirada toda aqui do casaco, ó. Dobro, você pode alfinetar tudinho para não ficar torto, tá? Acerta, não deixa a beiradinha aqui de baixo aparecer. Que é legal, quando você passa o bolso, ó, fica bem fácil de você colocar ele aqui, ó. Aí, a mesma coisa aqui, ó. E termino aqui nessa costura ali do bolso, olha aí. Aí, eu gosto muito de colocar o bolso assim, ó, fica bem preso, tá? Então, você vai colocar nos dois lados. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui já tá a outra parte, tá vendo, ó? Todinha. Se você quer um casaco mais quente, então tá todinha, ó. Tá vendo, ó? Manga. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Aí você vai fazer o casaco. O jeito de fechar é o mesmo do outro, ó. Fecha nos ombros. 1 centímetro sempre de sobra. E olha, quando você já costurou a manta aqui, olha como fica fácil de você costurar depois, ó. Fica bem fácil, né? Vou dar uma dica. O meu aqui, eu passei uma costura na máquina reta. Se você tem overlock, você pode fazer isso aqui na overlock. Só que com muito cuidado para você não cortar o tecido, tá? Porque a overlock corta. Ó, então, vou colocar a manga, mesma coisa, tá bom? Só que agora, ó, com esse bolsinho aqui chapadinho, né? E aí, antes de qualquer coisa, agora nós vamos fazer o capuz, ó. Esse aqui é o molde do capuz. Aí tá escrito aí pra vocês, cortar 4 vezes. Mesma coisa, é 2 num tecido, 2 no outro tecido. O que que eu vou fazer? Olha, olha bem aqui o modelo do capuz e eu vou dar umas dicas aqui. Primeiro, vamos fechar essa parte. Nós vamos fechar essa parte aqui, ó. Tá? Essa aqui é a parte que fica no rosto e essa aqui é a parte que fica no decote. Então, nós vamos fechar essa parte que é a parte da cabeça, ó. 1 centímetro de sobra de costura, dou retrocesso e fecho. Aqui. Essa parte. Retrocesso no final. Estão vendo, ó? Eu fiz aqui o capuz, ó. Vai, aqui, ó. Aqui tá o capuz, tá bom? Ó.
Então você vai fazer, esse aqui é o outro lado que eu fiz exatamente igual. Antes de continuarmos com o capuz, você tem que decidir que acabamento você quer dar aqui no capuz. Eu trouxe o outro casaquinho, porque esse aqui eu vou fazer diferente. Eu trouxe para mostrar. Aqui, ó, eu coloquei ilhós, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei ilhós. Então, o que que eu faço se eu quiser colocar ilhós? Eu venho aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Eu venho aqui, dou uns 3,5 centímetros daqui, da parte daqui, ó, que vai no decote, e dou 2,5 centímetros daqui da parte do rosto, aqui, ó. Então, por exemplo, se eu for colocar o meliós, eu vou colocar ele aqui, eu vou furar ele aqui. E eu tenho que furar ele antes de costurar. Então, você vai marcar esse lado, vai marcar esse, tá vendo, ó? Marca esse e coloca o ilhós. Ah, eu não tenho ilhós, não quero usar ilhós, não sei como é que faz. Tudo bem. Você pode vir aqui e fazer uma casa, ó, abrir uma casa aqui, mais ou menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Você faz uma casa, porque daí você vai poder passar o cadarço, tá? Só que nesse modelo aqui, eu não vou fazer nenhuma coisa, nem outra, nem o ilhós e nem a casa. Mas eu trouxe, e ó, tá vendo aqui? Você vai escolher um lado, tá? Porque tanto faz, depois mesmo que você vire pro outro lado, você vai puxar a cordinha e fechar do mesmo jeito, tá? Você não precisa fazer dos dois lados, faça de um lado só. E nesse aqui, é que assim, eu gosto muito de fazer quando o tamanho é pequenininho, que eu acho cadastro meio perigoso para criança pequena. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso com um elástico, qualquer elástico, tá? Esse aqui é de 1 centímetro, você não precisa usar um maior, pode ser 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, mais do que isso é exagerado. Como que eu vou medir? Ó, eu venho aqui, vou medir aqui onde tá o rostinho, uma altura, tá vendo? Ó, uma vez, tá aqui. Vou deixar mais ou menos metade ainda, descer uma vez, ó. Mais ou menos, tá? Então eu dobro aqui no meio. Então eu vou deixar 1,5 altura. Aí você vê, se você achar que quer ficar mais apertadinho, você coloca um pouco menos. Aí é a gosto de vocês. Então aqui eu achei o tamanho do elástico, vou deixar ele aqui. Vou fechar o capuz, ó. Então eu vou colocar esse, ó, direito com direito, aqui, ó, direito com direito, do lado onde tem a manta, tal. Se você não quiser com manta, você pode fazer, por exemplo, se você fizer um lado de flanela, outro lado de lã, ele já fica bem quente, nem tem necessidade de você colocar essa manta acrílica. E também depende do lugar onde você mora. Se você mora num lugar que o clima é mais quente, você pode fazer os dois lados na tricoline sem manta. Vai ficar um casaco tipo meia estação, né? Mais levezinho. Ó, e vou fechar essa parte aqui, ó, que é do rosto, tá? Então a gente vem aqui e vai fechar aqui. Mesma coisa, ó. Costura. Opa. Se você estiver fazendo caso o ilhós, você já fez a casa, já colocou o ilhós, né, que a gente tinha marcado aqui, ó, e vai fechar do mesmo jeito. Agora é tudo igual. Tanto faz se você fez a casa, se você fez o ilhós, você vai fechar aqui do mesmo jeito. O resto é tudo igual. Só queria dar essas opções e tô mostrando aqui que eu fiz um com ilhós e vou fazer o outro com elástico. Eu acho que, por exemplo, até 2 anos é legal a gente tá colocando elástico, né? Eu acho mais legal, ó. Então juntei as duas partes do capuz. Você também pode fazer o casaco sem capuz se você quiser. Aí você só vai fechar o decote, como a gente vai ver logo aí na frente, ó. Tá? Fechei. Tá aqui. Opa. Aqui o meu capuz. Agora eu vou passar uma costura aqui de mais ou menos uns 2 centímetros aqui, ó. Ó, então dobra direitinho. Você pode passar, né, na máquina, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos deixar uma costura, ó,
de mais ou menos uns 2 centímetros, tá vendo aqui, ó, 2 centímetros. Aí você vai rebater isso aqui, ó. Retrocesso, deixa sempre a costura certinha, ó. E vai marcando, tá vendo aqui, ó, 2 centímetros. E é assim que a gente vai juntar. Que esses dupla face, eu acho bem legal, só que ele tem alguns segredinhos para você fazer e ele ficar bom dos dois lados, né? Senão, mas a gente ensina aqui todos os truques que eu conheço para poder fazer. Aqui é legal sempre você tá fazendo mesmo. Você pode fazer um pouquinho mais, 2,5 centímetros. E se você tiver no casaco, onde você vai colocar o cadarço aqui dentro, é a mesma coisa, tá? 2,5 centímetros, só que daí o heliós ficou, ou aqui ou desse lado, né? O heliós e a casa ficou desses lados. Agora, o que eu vou fazer é passar o meu elástico aqui dentro e prender na ponta, tá? Então, eu pego aqui, ó, eu gosto de passar com alfinete, tem passe elástico também, ó, e vou passar e prender na beiradinha. Ó, então eu passei o elástico, como eu falei pra vocês, ó, prendi aqui na pontinha, tá vendo? Ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar assim, vou pegar um dos lados do casaco, tanto faz qual. Essa costura aqui é o centro aqui dessa parte, que eu falei que essa parte aqui é para colocar no decote, né? Ó, então eu vou colocar centro, aqui é o meu meio das costas, ó. Eu dobrei ombro com ombro e achei o centro das costas. Então eu vou colocar aqui, ó, centro com centro. Ah, e o tecido com tecido igual, que aqui não tem direito, os dois lados são direito, né? Mas eu vou colocar o direito do casaco e o mesmo lado do capuz. Se você quiser fazer, as duas cores combinam bem, quiser fazer uma inversão, mas eu acho que fica, eu particularmente acho que fica mais bonitinho assim, ó. Então eu venho aqui, se você quiser passar uma costura aqui na beirada aqui do capuz, também pode, tá? Ó. Venho aqui, vou colocar um alfinete. Colocar um alfinete. E o tanto que sobrar aqui vai ter que sobrar do outro lado também, tá? Tá bom? Ó. E vamos passar uma costura na beirada. Ó, então a gente vem aqui e passa uma costura na beirada. Esse aqui é mais ou menos que nem colocar a manga, né? Porque bem na beiradinha aqui, tá? Que só pra segurar aqui, pra gente depois poder fechar o casaco com mais segurança. Então, vem aqui. Vou acertando. Ó, vou até medir aqui. Olha, sobrou aqui 3,5 centímetros. Então, nesse lado aqui, vai ter que sobrar 3,5 centímetros também, tá? Então, você pode alfinetar ele inteirinho, eu aqui que não alfinetei, mas alfineta ele antes, alinhava se você tiver alguma dificuldade. Só não deixa fazer nenhuma preguinha, porque como ele, igual a manga, ele tem assim um certo molejo. A gente ainda colocou esse elástico, né? Então ele tem um certo molejo, tá bom? Vou fazendo a volta dele. E ele terminou certinho.
Pronto, ó. Coloquei o capuz aqui, ó, tá vendo? Por isso que tem que ser a cor com a cor, porque vai ficar assim. Agora o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, vou juntar os dois. Então você pega esse e esse e vamos juntar aqui. Então, eu vou colocar os alfinetes aqui nas beiradas, ó, aqui. Aqui. Vou encontrar aqui o centro, onde fica o capuz, meu meio. Essas marcações que são mais importantes, tá? E vem, ó, todinho aqui, ó. Só deixa as mangas assim mesmo. Não mexe na manga por enquanto. Porque tem um segredo também pra fechar a manga, senão seu casaco não vira, tá? Aqui, ó. Vou encontrar as costuras aqui das costas, tá vendo? Aqui da lateral, né? O importante, que eu acho que fica mais bonitinho, é você fazer o encontro das costuras. Onde tem costura com costura, ó, fica bem legal você encontrar direitinho. Que nem embaixo da manga, né? Olha aí, ó. Fazer o encontro das costuras, eu acho que fica bem legal. Pronto. Vou colocar mais uma aqui na beiradinha. E agora a gente vai começar a fechar isso aqui. O que que eu vou fazer para fechar? Tá vendo? Ó, esse aqui é as costas. Aqui embaixo, nas costas. Aqui, mais ou menos, eu vou deixar uns de 15... Ó, vou mais ou menos marcar aqui do meio. Vou deixar uns 15 a 20 centímetros aqui, ó. Então, eu vou deixar aberto daqui, aqui, ó. Tá? Vamos deixar aberto. Então, eu vou começar a costurar. Retrocesso. Nós vamos fechar o casaco inteiro numa tacada só. Retrocesso. E agora é só costurar. Paro na beirada. Eu gosto de dar um retrocessozinho na beirada assim. Ou então, um conselho que eu vou dar, principalmente na parte que tem a manta, você passar 2 costuras aqui, principalmente embaixo do braço, tá? Pra não correr o risco de abrir. Porque se abrir, daí você tem que virar o casaco, quando for pra arrumar, você tem que te desmanchar a abertura, porque ele é todinho forrado, né? Então compensa você passar 2 costuras, tá bom? Você passa uma vez, depois você passa outra costura por cima de novo. Eu aqui, como vou passar uma só, vou dar uns retrocessos aqui no cantinho. Ó, tô chegando aqui onde tá o capuz. Tá vendo? Aí aqui você tem que ter paciência a mais, fechar bem devagar, pra não ficar, ó, nenhuma prega. Aqui, onde eu sinto que vai começar o capuz, eu vou dar retrocesso, tá vendo? Opa. Só um minuto que a minha agulha, a minha linha arrebentou. Ó, então, onde eu sinto que vai começar o capuz, eu dei um retrocesso, que a minha linha arrebentou, que eu, sem querer, eu levantei um pouquinho o pezinho da máquina. Ó, você vai prestando atenção, você vai ajeitando para não ficar nenhuma prega aqui, tá? Senão não fica legal, ó. E vai fechando. Essa parte aqui é a parte mais grossa, porque ela tem, além da frente e das costas, ela ainda tem o capuz aí fazendo um sanduíche, né? Então é a parte mais grossa que tem, mas dá pra fechar tranquilo, tá bom? Aí, tranquilo. Ó, cheguei no meio. E eu também gosto de deixar as costuras assim, bem encontradas, o ombro, tudo isso. É que nesses pequenos detalhes é que às vezes você vê o capricho de uma peça. Existe um monte de jeito de fazer, né?
O importante é ficar bom. Ó, aqui tá terminando o capuz, vou dar retrocesso. Aqui, olha, já tô aqui. Aí nessas partes aqui dá pra gente correr um pouquinho mais. Agora eu tô aqui na parte de baixo já, ó. Deixa eu ver aqui a costura. Ó, e vou parar onde eu marquei ali, ó. Né? Eu comecei e deixamos uma parte aberta. Aqui, ó. Ó, deixamos essa parte aberta. Antes de virar, eu vou cortar aqui as pontas, tá? Aqui, se você quiser, você pode dar uns piques. Aqui no decote, que é pra ajudar a virar mais fácil. Alguns piques, não precisa de muito, não. A não ser que você deixa muita costura aqui, daí precisa dar mais pique, tá? Deixa eu cortar aqui, ó, no cantinho eu corto as beiradinhas. Antes da gente virar, a gente vai ter que fechar a manga. Como é que a gente fecha a manga? Ó, do jeito que tá aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Um casaco pra cima, o outro pra baixo, ó. Eu venho aqui com a manga, porque se você fechar de qualquer jeito, você não vai conseguir virar a manga, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Uma manga em cima da outra. Aí você vai fazer assim. Você vai pegar o direito desta manga e colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? As duas mangas. Presta atenção, porque depois a manga fica virada também, tá? Quando eu comecei a fazer esse casaco, quando eu virava no final, uma manga tava torcida assim lá dentro. Então, ó, prestar atenção aqui, ó. Costura com costura aqui, ó. Ó, costura com costura, ó. Vou colocar uma aqui pra dentro da outra, ó. Costura com costura, é assim mesmo, ó. Aqui, ó. Acerto aqui, costura com costura, e vou passar uma costura aqui de 1 centímetro, que é sempre a sobra da costura. Acerta bem ali a costura, vai virando. Coloco uma manga dentro da outra. Opa. Acerta aqui. Deixa eu fechar aqui, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Tudo tem o mesmo tamanho, então toda vez que você for fechar, vai dar certinho, tá? Aí, ó. Deixa eu mostrar. Cheguei aqui, dei, né? Fechei a beirada da manga. Ó como é que ficou. Aí eu vejo se tá certo, ó. Essa costura continua aqui, tá vendo, ó? Faz a mesma coisa, claro, né? Na outra manga, ó. Costura com costura, aqui, encontra e fecha a boca da manga. O meu aqui já tá grosso, né? Mas assim, é um casaco que se você for fazer desse jeito, como eu fiz, com manta dentro, é um casaco que ele é muito quente, tá? É um casaco muito quente mesmo. E dependendo do tecido que você vai usar, nem tem necessidade de botar isso aqui, a não ser que você vá pra neve, né?
se você usar uma lã, por exemplo, e um veludo, você não precisa nem colocar a manta acrílica dentro, né? Eu tô falando isso porque eu já fiz casaco assim, dupla face, com uma manta. Ah, se você for escolher manta, eu não falei isso, qualquer manta, tá bom? Procura as gramaturas mais leves, né? Tipo 60, 80. Pode ser manta comum, que é mais barato, pode ser R1, pode ser R2. É que tem umas mantas gramatura 180, aí seu casaco vai ficar muito grosso, ó. Tá? Então, ó, fechamos a manga, fechamos tudo. Agora a gente vai virar e ver se não ficou nada. Então você tem que conferir. Você tem que conferir bem legal aqui as costuras, se não ficou prega aqui, ó. Já viramos aqui. Se não ficou prega aqui, ó, se tá tudo certinho, tá vendo? Confere tudo. Se não ficou prega aqui, aí no capuz, e vira bem ele. Olha aqui, então por essa abertura eu desvirei tudo. A manga é só vocês puxarem aí, ela fica certinha. Se você fechar de outro jeito, você não consegue virar aqui, tá? Então agora vamos fazer aqui os acabamentos necessários. Eu já aproveitei que a gente parou o vídeo, eu fui lá e passei o meu. Então, ó, eu dei uma passada, fica essa abertura aqui. Eu vou fechar, você pode fechar com um ponto invisível. Eu não gosto muito de rebater, então eu prefiro fechar com ponto invisível. Mas aqui, vamos fechar. Vou fechar aqui na máquina só para mostrar para vocês, porque vocês podem começar a fechar aqui e rebater o casaco inteiro, né? Fazer essa costura na volta toda do casaco. Deixa eu ver. E pessoal, vou fechar a abertura até aqui. E se você fechar com ponto invisível, nem essa costura aqui fica, tá? Que fica bem legal também, ó. Então, aqui na manga, ó, e o meu eu passei bem. Eu aconselho, você também pode, ó, deixa eu fazer aqui nessa. Aí você passa assim uma costura de 1,5 cm mais ou menos, ó. E você pode passar essa costura de 1,5 cm na volta toda do casaco também. Deixa eu passar aqui na manga. Principalmente na manga, geralmente eu não rebato o resto, mas aqui a manga eu rebato porque, como eu acho que fica bonitinho você dar essa dobradinha aqui, ó. E pra você dar essa dobradinha, quando não tem o arremate, às vezes ela não fica certinha aqui, tá? Deixa eu desligar aqui, ó. Então tá aqui. Aí eu abri casa, vou falar uma coisa aqui. Como a minha tem a manta acrílica aqui dentro, onde eu vou botar a casa, eu não colei entretela, tá? Porque a minha tem a manta aqui no meio. Se você for fazer só o tecido, sem a manta no meio, essa parte aqui você tem que colar a entretela, como a gente colou aqui no bolso, tá bom? Cole a entretela, porque quando você vai abrir... Aí eu vou dar uma dica aqui, pra colocar o botão. Estão vendo? Eu coloquei o botão dos dois lados. Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês e vou mostrar aqui, ó. Então eu abri a casa, vou pregar o botão. Escolha o botão que você quiser, pode ser 2 furos, esse aqui, ó. Desse casaco, tá vendo? Eu coloquei botão de 4 furos, o jeito é o mesmo. Só que assim, se você pregar o botão, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Deixa eu pregar aqui e vou mostrar um truque pra você pregar quando o botão tem que ficar dos dois lados. Isso aqui serve pra qualquer coisa, que às vezes tem blazer, aqueles blazers 4 botões são fechados assim também. Então você tem que aprender a pregar o botão, não é de qualquer jeito não, ó. Desculpa. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, esse botão vai desse lado. Deixa eu acertar aqui. Aí. Esse botão vai desse lado. E do outro lado... Opa, peraí.
O começo é meio chatinho, mas depois a gente acerta tudo, ó. Esse botão vai desse lado aqui, né? E esse botão vai desse lado aqui. Deixa eu colocar aqui. E aqui tem que ter um truquezinho. Ó, se você simplesmente fizer isso, ó, e pregar o botão, os dois, você pode pregar separado também, tá? Esse truque tanto faz, o botão junto ou o botão separado. Deixa eu só... Ó, se você simplesmente fizer isso aqui, puxar, ó, e começar a fechar o botão assim, ele vai ficar grudadíssimo aqui. E ele fica assim, tão grudado um no outro, que você não consegue enfiar na casa. Então, você não pode fazer isso. O truque tá aqui, ó. Você vai pegar um palito de fósforo. Eu só tinha esses grandes, tá? Desculpa. Ó, vai colocar. Então, eu acertei o botão, você viu que eu não puxei a linha, ó. Você vai colocar um aqui. Vai colocar um aqui, ó. Entre essa passada de linha. Se for botão de 4 furos, você vai fazer a mesma coisa. Ih, peraí. Esse palito aqui tá ruim. Aí, pronto, agora foi. Ó, agora eu posso puxar, tá vendo? Eu posso puxar que ele não vai ficar grudado. Aí você faz o quê? Você vem aqui e prega o seu botão. Aí, prega normal. Depois que... O primeira vez aqui mas depois que você acertou tudo, ó, vai bem rápido. Aí prega ele bastante, tá vendo? Então, agora sim, você pode puxar a linha, porque esse palito aí não vai deixar o botão grudar na roupa. Como eu falei, se você pregar o botão grudado, outra ideia. Em vez de você abrir casa e pregar botão, você pode colocar botão de pressão, tá? O botão de pressão, ele fica legal dos dois lados, não tem problema, os botão de pressão maior, ó. Então, eu preguei, prega bem, bem firme. Depois que eu preguei, ó, deixa eu passar mais uma vez aqui, ó. Depois que eu preguei, aí você tira o palito, que ele não vai ficar agarrado. Opa! Aí, pronto. E é só arrematar aqui, ó. Aí, dá umas voltinhas. Dá uma arrematadinha. Esse é um truque. E agora eu vou falar uma outra coisa. Que tem muita gente que fala aí. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo. Mas é que é o seguinte. Muita gente me pergunta, você não ensinou a fazer casa. Primeiro, a casa, cada máquina tem um caseador, tá? A maioria das máquinas hoje, essa minha aqui não, que é uma máquina industrial, ela só costura reta, ela não faz zigue-zague. Mas todas as máquinas domésticas têm um caseador. Tem alguns que vai lá mostrando a casa para um lado, a casa para outro lado. Tem outras que nem a minha, que é uma casa automática, você põe um botão. Então todas elas explicam ou no manual ou você vai fazendo zigue-zague. Qualquer dia eu vou fazer um só com zigue-zague. Por isso que eu não ensino casa, que cada uma tem. E também tem muito lugar que faz a casa para você, se você não tiver prática. Aí vai fazer numa máquina industrial, onde a casa fica perfeitinha, bonitinha, tá bom? Ó, então desse jeito você vai conseguir ter o botão para poder fechar. Tanto faz desse lado ou desse outro lado. As variações que eu ensinei pra vocês, olha aí. Olha que graça que ficou esse casaco. E fica muito legal que quando ele tá fechadinho, ó, o capuzinho. Só que, claro, vocês têm que botar a roupa, cor combinando, ó. O bolsinho do outro lado é um outro tipo de bolsinho. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, o capuz com elástico, que eu acho legal para bebê. Às vezes você pega assim, na nossa apostila, são 8 tamanhos, né? Vai de 6 meses. Você faz um casaquinho desse, por exemplo, para uma criança de 6 meses, eu às vezes, eu vou confessar para vocês que eu tenho receio desse cadastro aqui, sabe? Enrolado, amarrado e tal. Então, eu prefiro colocar o elástico, tá bom? Então, de novo falando, aqui no
deixa eu botar assim, ó. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir direto para a lojinha para adquirir a apostila em 8 tamanhos, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos e 12 anos. É um casaco muito legal, vocês estão vendo, ele dá para enfrentar um big frio e também sem o recheio de dentro, dá para fazer um casaco mais fresquinho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo também tem o nosso e-mail, que é o caramelacarmela@gmail.com, tá? Qualquer coisa manda mensagem pra gente. Tchau e até a nossa próxima videoaula.